Minha irmã, meu irmão, eis que nos encontramos mais uma vez para escutarmos juntos a palavra de Deus e meditá-la. Como homens e mulheres, discípulos de Jesus Cristo, nosso alimento é a palavra. Vivemos da palavra, que nos ilumina, aquece nosso coração e inspira nosso agir. Somos aprendizes do Verbo da vida, que nos revela os caminhos para o reino de Deus. Por isso, à palavra dedicamos tempo e atenção, escuta e meditação. Prepare-se agora para ouvir o texto sagrado de hoje. Fique atento à palavra que será proclamada e se disponha a abrir seu coração para viver tudo o que a palavra inspira. Mas antes, suplique comigo. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da palavra, quisestes dialogar com a humanidade, de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa palavra. Derramai em nós o espírito de amor, concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade. E deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos dessa história, inspirando-nos o cuidado pela vida e pela promoção da paz. Assim seja. Amém. Assim diz o Senhor: exulta, cidade de Sião, rejubila, cidade de Jerusalém. Eis que vem teu rei ao teu encontro, ele é justo, ele salva, é humilde e vem montado num jumento, um potro, cria de jumenta. Ele minará os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, ele quebrará o arco de guerreiro, anunciará a paz às nações. Seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até aos confins da terra. Minha prezada irmã, meu prezado irmão, o texto do segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículos 5 a 8, e 13 a 15a, e ainda o versículo 18, que acabamos de escutar, interpreta teologicamente a queda da Samaria e a deportação do Reino do Norte sob o domínio de Salmanasar, da Assíria, não apenas como evento político, mas como consequência da infidelidade à aliança. A narrativa revela a leitura de fé da história. Por trás dos acontecimentos está a relação entre Deus e seu povo. Israel, libertado por Deus da escravidão, rompeu essa relação ao abandonar o Senhor. A memória do Êxodo é central. Deus havia tirado o povo do Egito com mão poderosa, mas Israel esqueceu essa ação salvífica e passou a adorar outros deuses. O pecado fundamental aqui é a idolatria, entendida não apenas como culto a divindades estrangeiras, mas como ruptura da confiança e da fidelidade ao Deus da aliança. A assimilação dos costumes dos povos vizinhos revela uma crise de identidade religiosa e cultural. O texto sublinha a paciência divina. O Senhor advertiu repetidamente por meio dos profetas. A missão profética consistia em chamar a conversão, recordando a aliança e convocando à observância da lei. Trata-se de uma pedagogia divina marcada pela insistência e pela misericórdia. Contudo, o povo não prestou ouvidos, mostrando obstinação e dureza de coração. A rejeição da palavra conduz à ruptura da aliança. Desprezar as leis de Deus significa rejeitar o próprio Deus.
A infidelidade não é um ato isolado, mas um processo contínuo de afastamento que culmina na perda da terra e na deportação. O exílio aparece assim como consequência histórica e teológica da ruptura da relação com Deus. A afirmação de que o Senhor rejeitou-os para longe da sua face deve ser compreendida dentro da linguagem bíblica. Não se trata de abandono definitivo, mas de um juízo que visa a purificação e a possibilidade de renovação. Mesmo na severidade, permanece implícita a fidelidade de Deus, que não rompe definitivamente sua promessa. Teologicamente, o texto articula 3 elementos fundamentais: memória da salvação, responsabilidade humana e consequência histórica do pecado. A relação com Deus não é indiferente à vida concreta, ela molda o destino do povo. Essa leitura da história é retomada na tradição da Igreja, que reconhece a importância da fidelidade à palavra de Deus, como foi reafirmado pelo Concílio Vaticano II. A Escritura não apenas narra o passado, mas ilumina o presente, convidando à conversão. À luz do Novo Testamento, essa dinâmica encontra sua plenitude em Jesus Cristo, que chama a fidelidade radical e denuncia toda forma de idolatria, convidando a uma adesão total a Deus. Pastoralmente, o texto interpela a Igreja e os fiéis a examinarem suas próprias infidelidades. Hoje, a idolatria pode assumir formas sutis: poder, consumo, ideologias ou autossuficiência. O risco de esquecer a ação de Deus permanece atual. Hoje, portanto, somos chamados a redescobrir a centralidade de Deus na vida pessoal e comunitária, evitando a mundanidade espiritual e retornando à essência do Evangelho. O texto que hoje ouvimos revela que a história humana é o lugar de decisão diante de Deus, onde a escuta, fidelidade e memória da salvação, há vida e comunhão. Onde há esquecimento e idolatria, surgem ruptura e dispersão. O texto, portanto, permanece como forte apelo à conversão e à renovação da aliança com o Senhor. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a sagrada palavra, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso amado Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, minha irmã, meu irmão, e sobre sua família e sua comunidade, a bênção de Deus, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.